Como saber se uma pessoa ela não está atingindo o seu potencial mental máximo? Isso é interessante. Cara, eu me sinto assim sempre. Lucão, mas aí... Você tá sempre no máximo? Não, eu sempre sinto que eu não estou no máximo. Entendeu? Que eu poderia Entendi. estar. E isso me deixa triste. Depois eu dar um testemunho pessoal, mas deixa eu entender de vocês. Como que eu faço pra entender se eu não estou? Eu acho que cada um vai ter realmente um padrão, mas para cada, para cada tarefa, você tem um padrão mediano ali, né? Você pode falar assim, bom, se você é um trader, né, um day trader, você sabe qual é um padrão mediano do cara tomar decisão rápida, do cara realmente olhar as ações, ou olhar os dados da ação, se está caindo, se está subindo, e um delta T ali que ele vai ter uma atitude. E você também vai ver no resultado, né? Pô, o cara sob pressão toma boas decisões. Então, um trader, né? Vamos falar de um trader que é um assunto que vocês falam bastante. Se por um acaso o cara tem um histórico, né? Vamos pensar no day trade que é mais fácil a gente raciocinar, né? Se o cara tem um histórico dele só tomar decisões erradas, fala assim, bom, o cara não é um alta performance. Então existem muitos motivos, aí você precisa investigar, você comparou a performance com alguma referência, ele tá abaixo da média. Eu falo assim, a mediocridade, ela é interessante quando você deseja ser medíocre. Agora, se você pretende se destacar naquela área e você tá na média, não é uma coisa tão interessante, você precisa tentar investigar o que está acontecendo. E ser medíocre está ok, desde que você aceite, né, aonde você vai ser medíocre e que você tenha isso como um objetivo, né? Fala, cara, por exemplo, sei lá, vou jogar golfe, eu não quero ser um Tiger Woods, eu quero só jogar lá para me divertir, posso ser medíocre. Então, acho que a primeira coisa é você ter uma referência dessa tarefa. E a segunda coisa é você, dentro do seu padrão, você analisar o seu padrão, dentro do seu padrão você analisar as oscilações, porque a grande sacada para ser um alta performance é você diminuir o número de oscilações, porque tem muitos dias que às vezes você tá empolgado pra caramba, às vezes você tá criativo, você vem aqui, não erra nenhuma palavra, fluidez verbal, etc. No dia seguinte, caramba, só tropeça, grava de novo, faz mais um. Então você tem uma menor oscilação. Quando você repara, assim, os caras muito alta performance, pega um Kelly Slater, por exemplo, cara, campeão muitas vezes mundial de surf, o cara ele tem uma oscilação da performance muito pequena, ele tá sempre bem. E às vezes você pega um cara que o cara faz uma manobra brilhante, mas ele faz uma vez e depois ele erra 10 vezes. Então, você teve primeiro a referência do mercado, primeiro a referência daquela tarefa, depois você entendeu o seu padrão e vai entender a sua oscilação. Aí você sabe se você está performando bem ou mal. Cara, mas olha só, eu achava que eu era bom, por exemplo, em gravar podcast, tá? E aí eu achava que eu era um cara de alta performance nisso. Por quê? Porque eu era acima da média, me considerava um cara bom nisso, mas aí eu descobri, depois de, por exemplo, cuidar um pouco mais da minha saúde, que a minha mente ela vem um pouco mais leve pro episódio. Eu comecei a sentir isso recentemente, mas eu não conseguia perceber isso antes. Então hoje eu consigo raciocinar diferente. Hoje eu consigo conectar os pontos diferentes, sabe? Hoje eu consigo ter mais paciência, hoje eu consigo fazer melhores perguntas, mas eu não sabia disso. Eu precisei passar por um processo do qual eu não tive parâmetro antes, do qual meu parâmetro era acreditar que eu estava no topo da cadeia, né? Então, será que tem alguma coisa que eu poderia ter feito para identificar que eu estava muito aquém? Tipo um teste? Eu acho que, na verdade, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não é produtivo o tempo inteiro e a gente não pode ser, porque existe uma coisa que está gerindo tudo que a gente está fazendo, que é o nosso ritmo circadiano. Por mais que exista, né, a gente liga de manhã e desliga de noite, a gente tem que entender qual é o horário que a gente é mais produtivo. Porque se o seu corpo ele pede, se você é daquelas pessoas que produzem mais, por exemplo, de manhã, então usa o seu potencial de manhã. Não força à tarde, porque amanhã vai ser ruim. E assim vai indo. Então, muito provavelmente, quando a gente melhora a nossa performance mental, é quando você faz um recovery bem feito. Então as pessoas elas têm uma busca muito frenética por produzir, por render, por isso, aquilo, e esquece de fazer um recovery. Porque e esse tempo de recovery, e o que a gente faz, né, no nosso estilo de vida de recovery, faz com que a gente seja cada vez mais produtivo. E isso a gente faz na rotina. Então, por exemplo, se você percebe que acordar atrasado e sair correndo te deixa irritado,
Você tem que acordar meia hora pra não fazer nada. Você tem que acordar meia hora pra sentar no Sim, me sofá irrita muito mesmo. e ficar lá olhando pra parede, ficar lá brincando com o cachorro, ficar lá vendo uma bobagem na TV, pegar o celular, ficar vendo alguma coisa que te distrai. Porque se você chega esbaforido, nervoso, 4, 3 horas do seu dia vão ser perdidas. Porque até você dar uma baixada naquilo ali e entrar numa sintonia, você não vai conseguir evoluir. Então, tenha disciplina na rotina. Não é só rotina, tenha disciplina na rotina. Então, se você sabe, por exemplo, eu rendo muito bem de manhã. Eu acordo 5:30 da manhã, faço as minhas coisas, faço as minhas meditações, vou lá, faço um shot para mostrar pro meu corpo que eu acordei. A gente tem que dar esse comando, a gente tem que dar o comando certo. Se a gente está atropelando, sai correndo, você não dá esse comando. Teu corpo vai entender que é para você acordar para alguns neurotransmissores serem modulados 2 horas depois. Você já perdeu muito. Então você dá esse comando. Quando você dá esse comando certo, você já vai na sua função muito mais produtivo. Só que como é que faz? Pra acordar mais cedo para não fazer nada? Eu prefiro ficar na cama. Eu prefiro muito mais dormir. Tá. Não é questão de preferir, é questão do como que tá. É só você pensar. Pensa o seu dia agora. Da hora que você acorda até a hora que você dorme. Quais são os horários que você produz mais e qual horário que você produz menos? Tem muito sono? Cara, eu tenho muita dificuldade em saber qual horário que eu produzo mais. Até hoje eu não sei. Tem gente que fala, eu produzo mais de noite, produzo mais de manhã. Mas será Como que é eu posso identificar isso? Uma pergunta. Você produz mais no começo ou no fim da semana? Na segunda ou na sexta? Isso é importante. Não saberia dizer. Eu sei. Do primo? Do primo eu não sei também. Nossa, eu vou arriscar. Eu vou arriscar dizer meio que terça-feira, talvez. Vou arriscar. Excelente resposta. Porque na segunda-feira você tá pegando no tranco, na sexta você tá cansado. Então, na verdade, isso faz muita diferença. Porque depende do teu fim de semana, o que você conseguiu de descansar. A maioria das pessoas não produzem bem na segunda porque não faz recover no sábado e domingo. Uhum. E teoricamente é quando a gente tem pra descansar. Não é verdade? Você dorme mais, acorda mais tarde. Pra ficar bebendo, o cara cansando, o cara fala que semana acha que inteira. Descansar é ficar ir pra balada e curtir com os amigos no final de semana inteiro. Descansar e beber. Tá entregando o final de semana do negro aí, né? O cara chega na segunda-feira acabado. Mas tem assim... Acho que eu tô falando uma besteira no final de semana. Não é. Você pegou um voo pra... Insolação. Né? Insolação. Aí você realmente tá destruído segunda-feira. Existe, assim, algumas coisas didáticas, né? Pra você identificar. É difícil porque são muitas variáveis, né? Você falou, cara, como é que eu vou saber, né? Como eu vou dividir se eu tô performando muito bem ou não? Eu divido basicamente em 3 pilares, né? Isso que o Luciano falou é muito interessante, você analisar a tua oscilação. E existem 3 coisas que você pode lapidar a sua performance. Uma delas são os fatores externos. Tipo assim, cara, eu performo melhor num lugar mais iluminado, menos iluminado, no calor, no frio, no outono, no verão, no inverno. Fatores externos, né? Por exemplo, tem algumas pesquisas mostrando que os dias nublados as pessoas têm memória melhor. Uhum. Então, fatores externos eles contam. E os 2 outros pilares são mais importantes do que os externos. Um deles é o pilar interno. Pô, você tá inflamado? Não tá inflamado? Sua glicemia tá alta? Sua insulina tá alta? Às vezes você vai performar em jejum, mas você não tá acostumado a fazer jejum. Pô, você fica numa hipoglicemia, aí você já começa a ter um brain fog, esquece essas palavras. Então, os fatores internos. Você tá muito inflamado, você tá comendo besteira, você realmente não tá produzindo muito ATP para você ter muita energia e conseguir entregar aquela performance. E para finalizar, o mais importante de todos, que é o tipo de prática, que é você fazer a prática deliberada, que rapidamente falando, se você quer aprender a dirigir, você pode simplesmente ter os pequenos ali comandos. Aprendi a dirigir, passar a marcha, na época que o carro era mecânico ainda, já sei fazer uma baliza, beleza, prática comum. Aprendeu? Desde esse momento até o final da sua vida, você pode praticar 30 anos que você não vai evoluir nada. Você vai continuar fazendo a mesmice. Aí tem um outro tipo de prática que a gente chama de prática intencional. Pô, eu quero aprender a dirigir melhor, eu quero aprender a dirigir, na chuva, na estrada, tal. Cara, alugo lá um carro, vou lá para Interlagos, faço 4 voltas a cada final de semana para ir contando o tempo. Eu tô com uma intenção de melhorar minha prática. Eu atinjo um platô. Chegou esse platô, eu não sei mais aonde eu tô errando, o que eu preciso fazer. E aí o terceiro tipo de prática, que é realmente o que separa o homem dos meninos, chama-se prática deliberada. Como eu vou fazer? Eu já tenho intenção, já pratiquei a prática intencional. Eu vou chamar provavelmente alguém que possa me fazer sair desse platô.
analisar onde eu tô errando, contar meu tempo e principalmente eu saber o que eu posso fazer para melhorar. Então chama a prática deliberada para você analisar todos os detalhes da sua prática e poder melhorar. Então se você fizesse isso, por exemplo, na época do teu podcast, pô, será que eu tô performando mais porque eu mudei de estúdio? Será que eu tô performando mais porque ontem eu não comi pizza? Ou será que eu tô performando mais porque eu estou atento o que eu preciso fazer? Então você foi estudar outros entrevistadores, outros podcasters, você falou, cara, eu preciso fazer um roteiro, uma rotina, preciso entender o cara, vou estudar sobre o cara antes da entrevista. Então, com esses 3 fatores, você tem uma noção de como lapidar a sua performance e onde você tá. Sim. O que eu identifiquei que mudou muito, cara, foi realmente... Foi uma junção de 3 coisas na minha vida, assim, que eu nunca fiz de uma forma tão consistente, que é alimentação, vitaminas e treino. Eu nunca fiz de uma forma tão consistente por tanto tempo. Dormir também, né? Dormir e tudo mais. E sono, acho que sono também.